Olá, nossa aula de hoje é sobre o sangue e seus componentes. Na aula sobre o sistema circulatório, vimos que ele é composto pelo coração e por uma grande rede de vasos onde corre o sangue dentro deles. Esse sangue é extremamente importante para a nossa sobrevivência. O sangue vai distribuir substâncias úteis como os nutrientes obtidos na digestão, vai fazer a distribuição dos gases da respiração, como também remover o gás carbônico, as substâncias tóxicas ou em excesso do nosso organismo, que serão filtradas com a ajuda dos nossos rins. Além de todas essas funções, o sangue também distribui calor para as extremidades do corpo. Podemos observar como quando uma pessoa está com má circulação, as pontas dos dedos ficam frios e arroxeados. Ou quando sofremos algum acidente e perdemos sangue, a nossa temperatura corporal cai, podendo entrar em choque. O sangue é composto pelas hemácias, também conhecida por eritrócitos ou glóbulos vermelhos, pelos leucócitos ou glóbulos brancos, pelas plaquetas e pelo plasma, que é a parte líquida do sangue. As hemácias são células anucleadas, ou seja, sem núcleo, que possuem um pigmento vermelho que dá a cor ao sangue, chamado de hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que contém ferro e tem a capacidade de transportar oxigênio. As hemácias, elas vivem no nosso organismo cerca de 120 dias e são constantemente renovadas e produzidas na medula óssea dos ossos longos e chatos, assim como os glóbulos brancos e as plaquetas. Observem a ilustração. Nós temos a medula óssea, né? E ali são produzidas células-tronco. E dessas células-troncos, elas são produzidos eritrócitos, leucócitos e as plaquetas. Os glóbulos brancos ou leucócitos são as células que têm como função principal a defesa do nosso organismo. Eles fazem parte do nosso sistema imunológico. São os soldadinhos que guardam o nosso corpo. Existem 5 tipos básicos e cada um com uma atuação específica. São eles, né? Os neutrófilos, eosinófilos, os basófilos, os monócitos e os linfócitos. O plasma, como já falado, é a parte líquida do sangue, que contém diversas substâncias como água, proteínas, oxigênio, gás carbônico, nutrientes, sais minerais, excretas e hormônios. As plaquetas, elas são fragmentos de células que possuem uma substância em seu interior que provoca a coagulação do sangue. A coagulação funciona como um tampão que fecha os vasos sanguíneos rompidos, interrompendo a hemorragia quando nos ferimos. A plaqueta, ela se rompe liberando certas substâncias que levam à formação de coágulo, também conhecida como trombos. O coágulo é formado por células sanguíneas envolvidas por uma proteína chamada fibrina. O cálcio e a vitamina K também são extremamente importantes no processo de coagulação. Os grupos sanguíneos. Na espécie humana existem 4 grupos sanguíneos, A, B, AB e O. Eles pertencem ao sistema ABO. Na superfície das hemácias contém antígenos que são chamados também de aglutinogênios. O tipo sanguíneo A possui hemácias com aglutinogênio A. O tipo B tem aglutinogênio B e o tipo AB possui os 2 tipos de aglutinogênios. O tipo O não possui aglutinogênio. O sangue rejeita o que não tem, né? Então, a gente não precisa ficar gravando isso. A gente só memoriza. Então, se eu não tenho, ou seja, se uma pessoa com sangue tipo A receber sangue do tipo B, ela vai aglutinar, criar grumos, porque o sangue tipo A não possui a mesma proteína que o B e vice-versa. Então, essa transfusão seria impossível, porque não tem afinidade. O nosso organismo, ele cria mecanismos de defesa e cria anticorpos quando não reconhece a proteína. Sendo assim, por exemplo, o grupo dos antígenos ou aglutinogênio tipo A produz anticorpos anti-B e vice-versa. Já o tipo AB não tem anticorpos. O sangue O é o doador universal e o AB é o receptor universal. O fator RH é outro critério de classificação sanguínea. Diz
Então, que tem uma substância no sangue, quem tem uma substância no sangue é chamado de RH positivo, e quem não possui é conhecido como RH negativo. Então, aqui nós vamos ver alguns tipos de doenças do sangue. Nós temos a anemia, que é conhecida como anemia ferropriva, né, que é a carência de ferro, é a causa mais comum de anemia, por fazer parte da molécula de hemoglobina. Nós temos também a anemia falciforme, que é é uma doença que passa de pai para filho, uma doença hereditária caracterizada pela alteração das hemácias. As hemácias, elas tomam o formato de foice, por isso que tem esse nome, falciforme. Nós temos a leucemia, que são cânceres das células do sangue. Toda a medula óssea pode ser afetada por células cancerosas e impedir a produção de células normais do sangue. É a produção exagerada de leucócitos sem funcionalidade. A hemofilia já é uma doença hereditária que causa deficiência na coagulação do sangue.